Em 1839, a Grã-Bretanha mandou navios de guerra para forçar a China a comprar ópio. A China perdeu, foi humilhada, ocupada, dividida. Em 2030, ela vai ser a maior economia do mundo. O que aconteceu no meio é a história que ninguém conta direito. Neste vídeo você vai entender 3 coisas. 1. Como a China sobreviveu a um século inteiro de humilhação. 2. Quem foi o arquiteto silencioso da maior virada econômica da história. 3. Por que o Brasil está no centro dessa história e a maioria dos brasileiros não percebe? A China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. 80% das exportações brasileiras de soja vão para lá. Se a China travar, o agronegócio brasileiro sente no mesmo dia. Isso não é geopolítica distante, é o preço do seu alimento. Para entender onde a China está indo, você precisa entender de onde ela veio. E a origem é brutal. O mundo ocidental tem um nome para o período entre 1839 e 1949. Os chineses têm outro. Eles chamam de Bainan Guoqi, o século da humilhação nacional. Tudo começa com o ópio. Em 1839, a Grã-Bretanha estava tendo um déficit comercial com a China. Os europeus queriam seda, porcelana e chá. A China não queria nada da Europa. A solução britânica foi criminosa: inundar a China com ópio da Índia. Quando o imperador chinês tentou proibir, a Grã-Bretanha mandou a Marinha Real. A Primeira Guerra do Ópio durou 3 anos. A China perdeu Hong Kong, perdeu o controle das suas tarifas, perdeu a soberania sobre seus portos. Nos 100 anos seguintes acontece o impensável. A França ocupa o Vietnã, que era vassalo chinês. O Japão, em 1894, derrota a China em 45 dias e toma Taiwan. Em 1900, 8 potências ocidentais invadem Pequim juntas e saqueiam o Palácio de Verão. Em 1937, o Japão invade novamente. O massacre de Nanquim mata 300 mil civis em 6 semanas. Em 100 anos, a maior civilização da história foi humilhada, dividida e explorada por praticamente todas as grandes potências do mundo. E então, em 1949, Mao Zedong sobe à Praça Tiananmen e proclama: "O povo chinês se levantou. Jamais seremos humilhados novamente." Era o começo da República Popular da China. Mas o Mao trouxe seus próprios desastres. O grande salto para frente matou entre 15 e 55 milhões de pessoas de fome. A Revolução Cultural destruiu a classe intelectual do país. Em 1976, quando Mao morreu, a China era um dos países mais pobres do mundo. 1 bilhão de pessoas, PIB menor que o da Bélgica. E aqui começa a segunda história, a que a maioria das pessoas não conhece. Em 1978, um homem de 1,52 m de altura assumiu o poder na China. Ele tinha sobrevivido a 3 purgas políticas de Mao. Seu nome era Deng Xiaoping, e ele ia fazer algo que parecia impossível: abrir uma economia comunista sem abrir o sistema político. A frase que define tudo o que Deng fez: "Não importa se o gato é preto ou branco, o que importa é que ele casse ratos." Em outras palavras, não importa se é capitalismo ou socialismo, o que importa é crescer. Deng criou as zonas econômicas especiais. Shenzhen era uma vila de pescadores com 30 mil pessoas em 1980. Hoje tem 17 milhões. É onde a Huawei, a Tencent e a DJI nasceram. A virada real acontece em 2001. A China entra na OMC, a Organização Mundial do Comércio. Do dia para a noite, as barreiras tarifárias caem. O mundo inteiro passa a importar da China porque é mais barato. Em 2001, o PIB chinês era de 1,3 trilhão de dólares. Em 2010, 9 anos depois, era de 6 trilhões, crescimento de 360% em menos de uma década. A China ultrapassou o Japão e se tornou a segunda maior economia do mundo. Mas a China não queria ser só a fábrica do mundo para sempre. Em 2013, Xi Jinping anuncia o Belt and Road Initiative, a nova Rota da Seda, investimento de 1 trilhão de dólares em infraestrutura em mais de 140 países, portos, ferrovias, aeroportos, cabos submarinos de internet. Cada porto construído pela China é um ponto de presença chinesa no mundo. É a jogada geopolítica mais ambiciosa desde o Plano Marshall americano. Se essa análise está fazendo sentido para você, inscreva-se no canal agora. Toda semana tem um conteúdo como esse.
Em 2026, a China não é mais a fábrica do mundo, ela quer ser o cérebro do mundo, e ela está bem encaminhada. A China controla hoje 60% da produção global de lítio, processa 90% das terras raras do planeta, os minerais que estão dentro do seu celular, do seu carro elétrico, dos mísseis dos exércitos. Sem terras raras chinesas, a indústria tech global para. No campo tecnológico, a China lança 1,5 vezes mais patentes que os Estados Unidos por ano. Tem mais supercomputadores que qualquer outro país. A Huawei desenvolveu um chip de 7 nanômetros. Os americanos achavam que tinham bloqueado isso com sanções. A corrida tecnológica entre Estados Unidos e China não é sobre celular, é sobre quem vai controlar a inteligência artificial, a computação quântica e as redes 6G. Quem vencer essa corrida vai ditar as regras do mundo por 50 anos. E o Brasil? O Brasil está no meio disso, sem ter escolhido estar. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Em 2023, o Brasil exportou 89 bilhões de dólares para a China, basicamente soja, minério de ferro e petróleo. Importou 54 bilhões, eletrônicos, máquinas e produtos químicos. Isso parece uma boa notícia, e é, mas também é uma dependência. Se a economia chinesa desacelera 1%, o agronegócio brasileiro sente. Se a China restringe importações de soja, o real desvaloriza. E isso aconteceu em 2023, quando a China saiu do lockdown mais devagar do que o esperado. O real perdeu 8% em 3 semanas. Tem uma camada mais complexa nessa história. A guerra comercial entre Estados Unidos e China coloca o Brasil numa posição incômoda. Os Estados Unidos querem que o Brasil escolha um lado. A China oferece investimentos sem condições políticas. O Brasil exporta para a China, mas depende do dólar. Qualquer decisão geopolítica que o Brasil toma afeta o preço do seu frete, a taxa de câmbio e o custo da sua operação de importação. Então, o que vem a seguir? 2 cenários para 2030. Cenário 1, o mais provável. A China ultrapassa os Estados Unidos como maior economia do mundo em PIB nominal até 2030. O yuan começa a competir com o dólar em transações internacionais, especialmente nos BRICS. A tecnologia chinesa domina o sul global, África, América Latina, Sudeste Asiático. Os Estados Unidos mantêm superioridade militar e tecnológica em alguns setores, mas perdem hegemonia econômica. Cenário 2. O que poucos estão prevendo. A China enfrenta uma crise demográfica brutal. A população está envelhecendo mais rápido que qualquer grande economia na história. O mercado imobiliário, que era 25% do PIB, está em colapso. A geração Z chinesa não quer trabalhar nas fábricas. A taxa de desemprego jovem chegou a 21% em 2023 e o governo parou de divulgar o dado. Se a China não resolver esses problemas internos, o crescimento para, e aí o mundo inteiro sente. O que você precisa entender é isso. A China não é um país distante que faz eletrônicos baratos, é o eixo em torno do qual a economia global orbita. Cada decisão que Pequim toma afeta o preço do seu frete, o câmbio do real, o custo do seu produto importado. Entender a China não é geopolítica de nerd, é literalmente business. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Toda semana eu trago uma análise como essa, sobre os países, as disputas e os eventos que movem a economia global e afetam o seu negócio.